Oi, pessoal! Recapitulação do nosso estudo bíblico de ontem à noite. Começamos o capítulo 2 do livro de João e alguns pontos que nós decidimos que precisamos colocar aqui para que as pessoas possam realmente ter em suas mentes que quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente precisa primeiramente ter certeza que nós vamos tratar essa palavra com honestidade. Ou seja, nós vamos ler o texto do jeito que o texto está, tá? É muito mais honesto você lidar com a verdade do que você tentar criar subterfúgios e doutrinas e explicar coisas que não tem nada a ver, quando na verdade você pode ir direto no texto e a Bíblia própria lhe dá a resposta. Então, no capítulo 2, a gente começa vendo que Jesus ele foi convidado a um casamento em Caná da Galileia. E aí eu quero ler para vocês porque eu passei minha vida toda com as pessoas dizendo que, primeiro, foi suco de uva que Jesus transformou ali naquele casamento, tá? Da água. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto e eu vou, ao invés de estar aqui escrito no grego original, oinon, que significa vinho, e vinho esse fermentado, tá? Mas eu vou trocar aqui, ao invés de dizer vinho, eu vou dizer suco de uva, para vocês verem se o texto faz algum sentido assim. Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Em outras versões de Jesus, os discípulos e seus irmãos. Tendo acabado o suco de uva, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais suco de uva, filho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, o que isso tem a ver conosco? Entre eu e você? O que essa situação tem a ver com a gente?" Outra tradução errada que as pessoas dizem, é muito importante você ir atrás de traduções diferentes, porque ontem a gente viu que uma das traduções, eu vi uma tradução aqui no inglês, que realmente é muito fidedigna ao termo, e a King James, aí no Brasil, que tem aí no Brasil também, é a que mais se aproxima. Porque a gente também foi ensinado há muito tempo que Jesus aqui, ele foi grosso com a sua mãe. E não foi. Ele não disse, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não. Jesus era um filho querido. Ele era um filho que ele amava a sua mãe, porque foi ele quem escolheu sua mãe como Deus. Ele escolheu antes de estar no ventre dela. Jesus era um filho querido e amável, e ele não tratou a sua mãe com grosseria. Ele disse, mulher, o que é, e chamando a mãe de mulher, era uma situação como é que eu falo? Diferentes culturais, uma diferença cultural, tá? Eu tava falando ontem aqui para o pessoal também, assim, a gente precisa observar as culturas e aprender com essas culturas e também respeitar, porque olha, eu vivo numa cultura completamente diferente da cultura na qual eu conheci quando eu estava crescendo, tá? Mas hoje eu encontro outra, eu tenho uma imersão total na cultura americana, e para mim algumas coisas eram difíceis de entender, mas a gente respeita, porque é assim que a gente faz. E aqui ele fala, ele chama a mãe dele de mulher. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Muitos de vocês chamam os pais de velho e véia. E é lindo isso, carinhoso, não é isso? Então, ele tá sendo carinhoso aqui com a mãe também. E o que ele perguntou não é aqui, não é o que eu tenho o que é que eu tenho a ver com você? Ele tinha tudo a ver com ela. Ele perguntou, o que é isso que você tá me apresentando, o fato de não ter mais vinho, desculpa, suco de uva, né, que a gente tá lendo, a ver comigo e com você? E a melhor explicação é o próximo verso. Porque se ele tivesse sido grosso com a mãe, olha a resposta da mãe. Virou para os servos e disse assim, olha,
faça tudo como ele lhes disser. Então, ela sabia que a resposta do filho não foi grossa e ela confiava plenamente nele, porque ela sabia que ele era Deus. E aí, estavam ali 6 talhas de pedra. O que era isso? Que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, que traduzido seria mais ou menos 60 litros em cada talha dessa. O que eram essas talhas? Não eram vasos. A gente vê às vezes pessoas fazendo filmes ou séries carregando jarros de barro, né? Nesse caso, não poderia. E aqui ele fala com clareza que são talhas de pedra. O que é isso? Você pode encontrar, você pode entrar no Google, procurar umas fotos, porque ainda existem lá em Israel. São talhas grandes, são pedras enormes que foram cortadas para acomodar água ali. Por quê? Porque se fosse um jarro de barro, ele absorve o material o barro absorve o material úmido ao redor. Então a água que era para ser pura, para ser usada para purificação, ela ia ser contaminada pelo que tivesse ao redor daquele vaso, mas não no caso da talha de pedra, tá? Aí a gente vê uma outra coisa aqui também, que essas talhas de pedra, elas estavam vazias. São detalhes que a gente lê na palavra do Senhor, que a gente precisa parar, pensar, meditar e perguntar por que esses detalhes estão aqui. Olha só, primeiro, eu posso muito bem espiritualizar e dizer para você, olha, porque o objetivo daquelas talhas ali era estarem cheias de água, mas elas estavam vazias. Eu posso espiritualizar e dizer que é com relação à sua vida, o seu espírito, que você não está cheio do Espírito. A água significa o Espírito Santo. Muita coisa. Mas o que ele está dizendo aqui é que está vazia. Aí, porque estava vazia, ele manda fazer o quê? Encher de água essas talhas. Naquele tempo, eles encheram até a borda aquelas talhas. Cada talha com 60 litros, então a gente está falando aqui 60 vezes 6, tinham 6 talhas ali, né? Então, tinha mais ou menos uns 500, fazer a conta agora, 60 litros vezes 6, vocês fazem a conta aí, tá? Porque eu não sou muito boa de matemática, não. Mas são muitos litros de água. E essas talhas foram cheias até a borda. O que é importante? Naquela época, eles não tinham água encanada. Não era simplesmente abrir uma torneira e a água magicamente sai da torneira. Não. Porque, olha, quando eles tiveram que ir para um outro local buscar água. E a água não era trazida com uma mangueira e espirrava lá. Não. Era muito mais difícil. Talvez eles tinham aquelas jarras para encher de água. E eles colocavam no camelo, nas costas do camelo. E sabe Deus como foi? Essas 6 talhas tinham que ser cheias. Foi muita água. E todos os convidados ali, viram essas águas sendo movimentadas para lá atrás de onde estava se tirando o vinho para servir. Todo mundo viu que era água. Se não todo mundo, mas quem prestou atenção viu que era água que tinha sido tirado, pelo menos, sei lá, de repente do Mar da Galileia, ali perto. Agora, todo mundo viu isso. Porque podia dizer, não, eles tinham alguns jarros escondidos, jarros com vinho, e aí eles trocaram. Não é água. E quando eles trouxeram, não é água, eles trouxeram já o vinho. Não, Deus, quando Jesus escolheu fazer esse milagre, é que todo mundo tinha que ver o poder dele, porque isso aqui não é sobre poder ou não poder beber vinho. Aqui é sobre o poder de Deus. Não estou dizendo para vocês que que pode beber vinho, não. Porque a Bíblia fala que você não pode se embriagar. O excesso é pecado. Em Números, a Bíblia diz: os que fazem o voto, número 6, que faz o voto nazireu, não é para tocar em álcool, mas só quem faz aquele voto, tá, gente? Então, a gente não pode ser tão ingênuos
ou tão, não é ingênuo, mas é assim, eu queria encontrar uma palavra melhor que enganoso. Porque se eu disser para você que a Bíblia diz que eu não posso beber vinho, eu vou estar mentindo para você, porque isso não é isso que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz em Números 6 que quem faz o voto de Nazireu, que é uma minoria entre os judeus, não pode tocar em bebida alcoólica. Aí, Paulo depois vai dizer que tem que ser sóbrio. E a gente vê também ele mandando Timóteo colocar um pouquinho de álcool, que é o vinho fermentado, na bebida, para curar o que ele tinha no estômago. A gente sabe também que naquela época a água era impura, eles não tinham os métodos de purificação da água que nós temos hoje, e eles usavam o vinho para purificar. Então, por exemplo, os soldados romanos, eles usavam 8 partes de água para 2 partes de vinho, porque o vinho fermentado, ele ajudava a purificar a água, tá? Mas aqui a gente tá falando de bebida, tá falando do vinho, porque olha, continuar aqui a leitura, dizendo para vocês que é suco de uva. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em suco de uva, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o suco de uva bom, e quando já beberam fartamente, olha só, aqui é um outro termo que eu fui até procurar lá no grego para vocês, que é o metistocin, que significa beber livremente ou beber em abundância álcool que embebeda, tá? Então, e disse: todos põem primeiro o suco de uva, tá? A gente tá fazendo isso, né? O suco de uva, e quando já beberam fartamente, quando já ficaram bêbados, um pouquinho bêbados com o suco de uva bom, agora eles estão servindo o inferior, porque eles já beberam muito do bom, já estão um pouquinho lá acima da média do limite de álcool no sangue, e eles não vão nem perceber, mas você colocou o melhor para depois, porque o melhor vinho foi esse que Jesus transformou. Gente, tudo aqui é sobre a soberania de Deus. Eu vejo aqui o amor dele pela mãe dele. Ela fez um pedido para ele e ele diz: o que a gente tem a ver com isso? Como dizer assim, gente, nós somos convidados. Se não serviram ainda o jantar, a gente não pode fazer nada, não vamos se meter nisso. Mas porque a mãe amada pediu a ele, ele não teve outra escolha no coração dele senão dizer: eu vou fazer o desejo que a minha mãe está pedindo, está na hora agora. Eu não tinha começado ainda, eu vou começar agora. E ele tinha o cuidado com as necessidades do outro. Então, assim, a gente encontra coisas maravilhosas nesse texto. Então, Jesus, ele está aqui mostrando o poder dele, o primeiro milagre do ministério dele. E a gente não pode perder tempo simplesmente dizendo: tem que beber vinho, não pode beber vinho, tem que beber... Não, gente. Cada um faça de acordo com o seu propósito perante Jesus, perante Deus. Você sabe que se embriagar com vinho ou com outro tipo de bebida, é um pecado, é gula, você não tem controle próprio, né? E Paulo fala claramente que nós precisamos ter controle próprio. Agora, se você disser aqui que Jesus nunca tomou vinho, você nunca foi num casamento judeu. Isso que dizia o meu rabino. Então, gente, eles estavam em Caná da Galileia. Eu troquei aqui suco de uva para vocês verem que não dá sentido no texto quando você lê trocando para suco de uva. Então, o texto fala de oinon. É vinho fermentado, que estava sendo servido lá naquele casamento. Então, se o meu Deus, ele pode
transformar o estado químico de um líquido. Ele pode pegar a estrutura molecular daquele líquido e transformar. Ele transformou, ele mudou a propriedade química daquela. Ele mudou as moléculas. Ele mudou duas substâncias diferentes. A água e o vinho são completamente diferentes. Mas ele mudou, ele conseguiu, pelo poder dele. Porque, olha, ninguém... Podem dizer que vão fazer vinho, água, transformar em vinho. Você pode colocar um suco de uva num recipiente, colocar fermento e colocar na geladeira e deixar lá tampadinho com uma coisinha aberta para ter um pouquinho de oxigenação. E no dia seguinte você vai ter um vinho bem rápido, tá? Mas isso é um milagre? Não. Isso é uma reação química, tá? Então... milagre é o que Deus faz do nada e transforma em alguma coisa. Ele pega a água, que é o símbolo do Espírito. Ele diz que quem crê nele, dele fluirão rios de água, e água viva, né? E depois o vinho, ele é o símbolo de alegria, é o símbolo de casamento, de pacto, de amor. Símbolo, no caso do casamento, né? Que eles estavam ali celebrando a união de duas pessoas, o início de uma família, né? E Deus sabe o tamanho que foi aquela... daquela família, quantas outras famílias surgiram, não é isso? Então, gente, o grande momento para você parar e pensar é aqui quando você vê e diz... como Deus é poderoso. Jesus transformou água em vinho. E eu vejo todas essas coisas. E foi o primeiro grande milagre dele. Que todo mundo viu que era água. E agora estava todo mundo ali se alegrando com o melhor dos vinhos. Então, mais uma vez, essa passagem aqui não é a respeito de se você deve ou não beber vinho. A tradução não diz suco de uva, a tradução diz vinho ou inone, que é uma bebida fermentada que embebeda, tá? E você, a partir dessa honestidade, você vai encontrar uma maneira de balancear e saber que você precisa ter um controle, autocontrole, e que um copo de vinho não vai levar você à perdição. Sabe que a gente precisa tomar cuidado, é como tem algumas pessoas que têm propensão para bebidas alcoólicas, e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não vou trazer uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que acabou de chegar na minha casa, ou que foi fazer em algum lugar, e eu sirvo vinho, ou sirvo uma outra bebida para essa pessoa, e se essa pessoa está lutando para se livrar desse vício, eu não sei. Mas se você tá não vou dizer nada não, porque... cada um sabe o que faz. Mas eu mostro para vocês aqui agora, que nesse capítulo de João, quando Jesus transformou água em vinho, ele realmente transformou água em vinho, que é uma bebida feita da uva fermentada, tá? E que tem álcool, naturalmente, que ocorre na fermentação. Então, vamos sempre levar a honestidade primeiro. E outra coisa que eu falei no início aqui, vocês não esquecerem, que Jesus não foi grosso com a mãe. Ele foi muito carinhoso com ela. Ele chamou ela de véia. Ô, véia, o que a gente tem com isso? Eles não tem mais vinho aí, mas o que a gente tem que ver com isso, véia? Minha véia. E ela é tão... vai lá e ela diz, ó, o que meu filho mandar vocês fazerem, façam. Porque ela sabia que era o filho dela. Então, vamos aprender a tirar da palavra de Deus o que a palavra de Deus quer transmitir pra gente. Que Deus abençoe vocês. E a gente vai continuar no capítulo de João semana que vem, a partir do verso 13, do capítulo 2. E a gente vai falar agora sobre quando Jesus purifica o templo. Então, até mais. Deus possa abençoar vocês muito.